Olá! Hoje nós vamos ver um outro tema de direito civil. Agora nós vamos estudar sobre a uso capião, ou o uso capião, enfim. O que é? É uma forma de aquisição originária da propriedade. Por que forma de aquisição originária? Porque não é derivada de um proprietário anterior que passa para o próximo. Na verdade, é um possuidor que nunca teve a propriedade daquele bem, que passará a ser proprietário, desde que ele preencha alguns requisitos. Você conhece bem, né? Posse mansa, pacífica, contínua, ininterrupta. A diferença vai ser se a posse é de boa fé ou se a posse é de má fé. Se, então, estamos falando de uso capião de bem móvel ou se estamos falando de uso capião de bem imóvel. Então, primeiro, tanto a uso capião de bem móvel quanto a uso capião de bem imóvel, nós teremos os requisitos. O possuidor deve ter, então, posse mansa, pacífica, contínua e ininterrupta. Ordinariamente, ou seja, com justo título e boa fé, se essa posse for mantida no prazo de 3 anos, então será possível adquirir a propriedade do bem móvel por uso capião. Extraordinariamente, ou seja, independentemente do justo título e da boa fé, aí a gente aumenta o prazo de 3 para 5 anos. Então vou repetir. A uso capião é uma forma de aquisição originária da propriedade, que pode ser então uso capião ordinária ou extraordinária. Qual é a diferença? Ordinariamente, o possuidor tem justo título e boa fé, então diminuímos o prazo de 3 anos então. Independentemente de justo título e boa fé, ainda assim é possível adquirir a propriedade por uso capião? Sim. Independentemente de justo título e boa fé, aumentamos o prazo para 5 anos. Isso para uso capir bens móveis. Ressalte-se, desde que não sejam bens públicos. Os bens públicos são insuscetíveis de uso capião. Já o bem imóvel, isso está disciplinado nos artigos 1238 a 1240. O que temos lá? Bom, ordinariamente, deve o possuidor, então, manter a posse mansa, pacífica, contínua, ininterrupta, com justo título e boa fé, pelo prazo de 10 anos. Independentemente de justo título e boa fé, seria uso capião extraordinária. Aumentemos o prazo, então, para 15 anos. Essas são as formas básicas da uso capião. Mas a Constituição, garantindo lá no rol dos direitos fundamentais o direito de propriedade, mas também garantindo lá o direito à dignidade da pessoa humana, o direito à moradia como um direito social, estabeleceu algumas outras formas de uso capir bens imóveis. E o Código Civil, nos artigos 1239, 1240 e 1240-A, que é agora uma recente alteração do Código Civil, também regulou algumas outras possibilidades da uso capião. O artigo 1239 vai falar da uso capião especial rural. Primeiro detalhe importante, é o mesmo possuidor, com posse mansa, pacífica, contínua e ininterrupta. A diferença é que ele não pode ser possuidor de outro imóvel, nem urbano, nem rural. Tudo bem? Então é possuidor apenas daquele imóvel. Aquele imóvel tem que ter no máximo 50 hectares. Então aquele terreno, segundo o artigo 1239, deve ter no máximo 50 hectares. Se ali, naquele terreno, o possuidor estabeleceu a sua moradia e a da sua família e tornou a terra produtiva, basta então o lapso temporal de 5 anos para se pedir a aquisição da propriedade de forma originária por uso capião, que deve ser concedida em sentença. O artigo 1240 fala da uso capião urbana. Então, a mesma coisa, não pode ser possuidor de outro imóvel urbano ou rural, deve possuir uma área urbana de no máximo 250 metros quadrados,
Ali estabelece a sua residência e a da sua família. Basta então a posse por 5 anos naquelas condições e o pleito da aquisição da propriedade por uso capião na forma do artigo 1240. Em 2011, o legislador inseriu para nós o artigo 1240-A, conforme a Lei 12.424. Seria muito semelhante ao uso capião de área urbana, então nós estamos chamando esse uso capião de uso capião regular. Basta que haja afastamento do cônjuge ou do companheiro, caracterizado como abandono do lar. O cônjuge ou companheiro que permanece no imóvel é proprietário da sua fração ideal e possuidor da outra fração. Esta fração ideal, então, se houver posse dela sem oposição, numa área de até 250 metros quadrados como limite, pelo lapso temporal de 2 anos, nasce então a possibilidade desse possuidor adquirir a propriedade por uso capião. O abandono do lar aqui tem que ser visto com muita cautela. É aquele cônjuge ou companheiro que efetivamente abandonou o lar sem prestar qualquer assistência material ao cônjuge ou companheiro que fica no imóvel. E por fim, no Estatuto das Cidades, Lei 10.257 de 2011, nós temos a uso capião especial para as populações de baixa renda. Lá é diferente. Nós não conseguimos, primeiro, individualizar o terreno de cada um, mas sabemos que a área é de, no mínimo, 250 metros quadrados. O prazo é o mesmo, 5 anos, desses possuidores deste terreno, que em comum eles estabeleceram ali a sua moradia. O Estatuto das Cidades, então, permite a aquisição da propriedade por uso capião, formando-se um condomínio. Ok? Então são essas as formas de uso capião, de aquisição da propriedade de bens móveis e imóveis de maneira originária, desde que o possuidor preencha todos os requisitos. Um detalhe é importante, verificar aqui a pergunta do que significa a posse de boa-fé. O Código Civil vai dizer, posse de boa-fé é aquela que é justa. O que seria uma posse justa? A posse que não foi obtida mediante, digamos assim, ardis do possuidor. A posse também não pode ser violenta, ou seja, a posse tem que ser pacífica. Ela foi obtida ou o possuidor passou a exercer domínio sobre aquele bem sem usar de violência contra o proprietário ou um outro possuidor. E a posse não pode ser precária. O que seria uma posse precária? Uma posse obtida com o abuso da confiança, ok? Então a posse tem que ser justa, mansa, preferencialmente de justo título e boa-fé, porque o prazo diminui. Se o possuidor não consegue provar o justo título ou a boa-fé, nós vamos aumentar o lapso temporal. A citação está prevista no artigo 942 do Código de Processo Civil. Na ação de uso capião, deve-se citar obrigatoriamente a pessoa em cujo nome está registrado o imóvel, os confinantes, que seriam os vizinhos, para que nós então meçamos a área, não os capião de terras particulares, e por edital dos eventuais interessados, ok? Esta é a dica de hoje, então. Eu desejo a todos vocês uma excelente prova e a gente se vê na próxima. Até já!